E chegaram-se a ele os fariseus, e tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois, por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Este texto, que é o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 19, os versículos 3 a 9, traz um diálogo de Jesus que serviu durante todos esses séculos para que se justificasse no mundo cristão a indissolubilidade do casamento, ou seja, a impossibilidade de um casal, uma vez instituído, se separar. Mas será que esse texto ele se aplica aos nossos dias? Será que hoje nós deveríamos seguir literalmente essas recomendações de Jesus? Ou era um ensinamento apropriado aos homens daquela época, uma sociedade profundamente machista, em que aparentemente essa prisão em que a mulher ficasse atada a um homem poderia ser considerada nos nossos dias algo muito difícil e até insuportável, mas que numa época tão recuada pudesse de alguma forma servir de algum tipo de proteção à mulher. Eu sei que muitos vão questionar essa abordagem, vão pensar, mas isso trouxe muito sofrimento em todos esses séculos, mas o fato é que a cada época o homem avança com a sua legislação, os seus costumes se modificam, a humanidade, enfim, ela progride de alguma forma no sentido de reconhecer os direitos individuais, os direitos que todas as pessoas têm de liberdade. Mas se pensarmos num contexto de 2000 anos atrás, talvez seja justificável essa recomendação de Jesus, considerando os costumes da sociedade em que ele viveu. Vamos analisar aqui hoje, então, algumas das reflexões que Kardec fez e que constam do capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Indissolubilidade do Casamento, ou melhor dizendo, o título do capítulo é Não Separar o que Deus Juntou, é o capítulo 22. Kardec ele fez as seguintes considerações, então. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Então isso daqui já nos remete a uma explicação, o que Jesus teria dito então ao dizer que no princípio não era assim. Ou seja, dentro de um plano ideal, dentro de um plano da lei divina, a união entre dois seres para a continuidade da nossa espécie é algo divino, é algo que não se dissocia, é algo que não se desfaz. Já a forma como essas relações se darão
elas serão diferentes de acordo com os hábitos, os costumes de cada época. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que em outros o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estendam aos filhos e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor. Então aqui nós começamos a ter algumas ideias para refletirmos sobre o que tornaria verdadeiramente um casamento indissolúvel na nossa experiência terrena. É aquele que for presidido pela lei de amor. Indivíduos que verdadeiramente se amam, que verdadeiramente desejam construir uma história em comum, que desejam constituir uma família, e nos nossos tempos até se questiona se devemos ou não ter filhos, mas isso é sempre uma questão muito polêmica, porque embora a gente guarde o livre-arbítrio, o direito de decidirmos ter filhos ou não, pensando em termos de continuidade, de coletividade, ter filhos, e aqui não é necessariamente apenas os filhos biológicos, mas ter os filhos que nos chegam por outros meios na vida, como na adoção, seria sempre uma forma de nós perpetuarmos toda uma herança de valores, de princípios que nós vimos colhendo em nossa trajetória evolutiva. Mas sempre será uma escolha individual em que a pessoa deverá realizar-se ou não como pai, como mãe, sempre de acordo com uma vontade real e uma legítima aptidão para isso. O que é importante é que, uma vez aceita essa tarefa, que nós a façamos baseados nesse princípio do amor, desse que orienta, que encaminha, que dá base, que ajuda, que promove o crescimento do indivíduo. E aí Kardec trouxe esse questionamento. Será que em todas as uniões conjugais foi levado em conta esse princípio de que elas devem ser estabelecidas por afetividade, por um interesse amoroso verdadeiro? Aqui começa a surgir então a justificativa de que por que seria legítimo a dissolução do casamento em alguns casos, quando o que guiou as escolhas dessa pessoa não foi verdadeiramente baseado no amor. Quando foi por um engano, quando foi por interesse, por conveniência, e quantas histórias não há de pessoas que uniram-se umas às outras por questões de conveniência. Muitos filhos desejosos de sair de um lar, às vezes, opressivo, de um lar que não trazia amor, idealizaram que no casamento trariam ali uma nova estrutura familiar para eles mesmos. Só que muitas vezes despreparados e fortemente influenciados por um lar desarmonioso do qual procedem, acabaram estruturando também lares com deficiências graves, com a falta de amor, então. Ou, muitas vezes, nem falta de amor, mas sem a consciência necessária de quais são os verdadeiros padrões, já que muitos repetem, mesmo questionando seus pais, repetem exatamente os mesmos erros. Ele diz assim, olha, então, que na sequência, após fazer a pergunta, nas condições ordinárias do casamento é levada em conta a lei de amor? E ele diz, absolutamente, não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, da cupidez, uma palavra
de todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos igualmente estão harmonizados e devem ser muito felizes. Então, quando para ser feliz depende de condições que são unicamente materiais, se surgirem contratempos, problemas, dificuldades, os indivíduos entram em conflito e, mais ainda, se surgirem outros interesses em que o afeto que foi empenhado naquela união não é suficientemente sólido para manter aquela união, já que as pessoas podem estar iludidas por interesses de outras pessoas, isso mostra mais uma vez que o amor não triunfou nas escolhas desse indivíduo. Mais adiante, então, ele vai dizer isso, né? Que a falta do amor, então, leva a um rompimento dessas ligações, dessa união. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, quando o que guia a união entre duas pessoas são esses interesses, muitas vezes esse casamento não se sustentará, ou essa união não se sustentará. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens, ou seja, aquilo que se estabeleceu com base em amor, em afeto, deve ser mantido, deve ser respeitado. E ele ainda traz no item seguinte a reflexão. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário das leis de Deus, ou seja, que a lei humana, ela represente realmente a lei divina. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente aos olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Isso mostra, então, que hoje nós já vivemos nesse período que Kardec cita aqui, pelo menos nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, principalmente nos lugares em que as pessoas têm mais liberdade de tomarem decisões como se separarem e viverem separadamente, já que não foi possível manter vínculos verdadeiros de afeto e de respeito. Isso, então, leva as pessoas a... Isso nos mostra, que melhor dizendo o texto, que nós estamos nessa época que ele está dizendo, que hoje se considera muito melhor que as pessoas tomem novos rumos em suas vidas para que elas possam viver melhor
ao invés de manter um relacionamento que seria motivo de conflitos, de dores e de sofrimento para ambos, e até mesmo levando as pessoas a, embora mantendo o status de casadas, de acordo com a lei, mantivessem relações com outras pessoas que não fosse o seu par original. Permitindo-se, então, esse avanço da legislação, permitiu-se as pessoas terem mais liberdade. Mas a pergunta é, como nós vamos saber em que momento podemos ou não decidir romper o compromisso de uma união que nós estabelecemos com alguém? De certa forma, quando Kardec traz aqui a revelação, ou melhor dizendo, a reflexão sobre o que deve presidir as uniões é a lei de amor, cabe-nos aqui então refletir o quanto realmente nós amamos ou não alguém. Mas uma vez descoberto que não amamos tanto, será que simplesmente deixamos esse relacionamento ou haveria outras condições que nos levariam a pensar o que fazer nesta situação? Bem, essas perguntas nós vamos responder no nosso próximo episódio na semana que vem. Vamos neste momento então, em nossa oração, pedir a Deus que nos ilumine, que nos proteja, nos inspirando e nos amparando em nossa caminhada, nos envolvendo a todos para que tenhamos sempre a paz em nossos corações, a luz em nossas consciências, a nos orientar, a nos guiar sobre as nossas decisões. Nós pedimos, Senhor, a vossa proteção e o vosso amparo. Permita que os Espíritos Consoladores levem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que todos possam encontrar, Senhor, sempre a força necessária para vencer os seus desafios, a luz que os ilumine a caminhada, ajudando-os a vencer os seus desafios. Permita, Senhor, que os nossos amigos que nos acompanham, que nos ouvem semanalmente, igualmente recebam todo o amparo, todo o auxílio que necessitam. E mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão por tudo que nos felicita a vida, por tudo que nos faz conscientes e nos traz a paz, a esperança em nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, foram essas as nossas reflexões para este momento. Na próxima semana vamos concluir esse tema sobre a insolubilidade do casamento e respondendo a nossa pergunta que ficou aqui no final do nosso episódio de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade e às quintas-feiras sempre o nosso programa Ponto de Vista. Lembrando que é sempre importante curtir, comentar e compartilhar tudo aquilo que nós assistimos em todas as redes sociais e que nós consideremos que seja bom, produtivo para alcançar outras pessoas. Nos nossos dias, aquela programação que tem mais visualizações, que recebem comentários, que são curtidas, isso vale para todas as redes sociais, não apenas no YouTube, mas todas elas, então, tendem a ser levadas para maior número de pessoas, enquanto que aquilo que passa sem nenhum tipo de reação do espectador acaba sendo esquecido, já que o algoritmo, que é o programa que vai, é a instrução do programa que vai levar conteúdo para as pessoas, depende da reação do público para tornar esse material mais evidente. Tenho acompanhado que em muitas programações, em muitos posts, muitos comentários que surgem, muitos vídeos em muitas redes sociais, nós percebemos que há um conteúdo muitas vezes negativo, tendo grande visibilidade, enquanto materiais bons, produtivos, que trazem benefícios às pessoas, muitas vezes não têm todo esse alcance justamente por falta dessa mobilização. Então, não é por vaidade, não é por interesse pessoal, mas se julgar que a nossa programação, o nosso material é útil, compartilhe, comente, curta, porque isso leva o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.